Eu me chamo Gedeão Emmanuel Neto de Almeida. Bem, a minha infância ela foi muito boa, apesar de eu ser muito traquino e a minha mãe andou a dar muitas palmadas, mas também não pretendo me emocionar, aprendi a falar do meu pai, só que ele já não está vivo. Mas em resumo foi muito boa, apesar das necessidades. As situações que eu passei na minha infância que influenciaram o meu ponto de vista sobre a pobreza são as próprias necessidades. Ou seja, as necessidades que eu andei a passar de pedir algumas coisas aos meus pais e eles não terem a possibilidade de me dar, nos fez desenvolver essa vontade de estudar mais o universo financeiro e mudar aquilo que é a minha percepção. Os maiores problemas que a Angola enfrenta estão relacionados a terceirizar a culpa. Ou seja, há muitos culpados, mas nunca somos nós. Há sempre um avô, um tio, um primo, um presidente, um governo, mas nunca nos colocamos no centro para fazer a roda girar. Eu lembro sim de algo que influenciou o meu ponto de vista sobre a pobreza, que está muito relacionado às necessidades que havia durante o meu crescimento. Ou seja, havia muita coisa que nós queríamos, digo eu e a minha irmã ter, mas muitas das vezes a minha mãe, os meus pais não tinham como nos dar. Né? Havia sempre aquela promessa, olha, passem, estudem, passem de ano e no final vai ter uma bicicleta, alguma coisa. E passávamos de ano, mas depois chegava janeiro, fevereiro, aquilo nunca nos era dado. Então isso me fez se apaixonar e mudar aquilo que é meu mindset sobre crescimento. Acredito que 2014 para cá, ou 2015 para cá, houve muita mudança face aquilo que é o cenário, face aquilo que é a baixa do preço do petróleo. Então o cenário do empreendedorismo mudou muito. Eu diria que hoje os meus são diversificados, mas temos, vamos assim dizer, no universo assim aleatório, dos 100%, temos mais jovens com a mentalidade trabalhista, com todo respeito. Então, um meio de escapar da pobreza, se calhar, é procurar um emprego, trabalhar para outra e conseguir ascender na pirâmide e ter um salário que favoreça. Acho que é o meio que mais encontro. Somos uma porcentagem muito pequena que busca empreender para poder sair da linha da pobreza. Também temos muitos jovens que utilizam meios não muito bons, ou não muito convencionais para sair da pobreza. Isso, vamos assim dizer, impelidos pelo imediatismo. Porque nós temos uma sociedade, faço essa história que eu já falei, que olha muito para a questão, ou seja, tivemos mais velhos que só mostravam resultado, não mostravam um processo. Então isso criou uma juventude muito imediatista. Hoje vamos à busca de, podemos falar aqui abertamente, feitiço, né? E outros atalhos que acabam, principalmente por lado, digo aqui, o lado feminino, né? Alguns atalhos que não são assim de bom sabor no final. Olha, a minha jornada como empreendedor começou desde muito cedo. Desde muito cedo. Aqui eu falo, vamos assim dizer, do meu primeiro negócio, que não era 100% lucrativo, que eu tinha por aí 8 ou 7 anos. Eu criei um banco, que era uma caixa de papel, onde eu fiz uma espécie de multicaixa, tinha um cartão multicaixa que era de papel, e eu, dos dinheiros que eu recebia da mesada que a minha mãe me dava, eu colocava nessa caixa e a posterior, né, tinha uma espécie de levantamento, tinha uma comissão, e às vezes emprestava dinheiro para o pessoal de casa para me retornar com alguns juros. Então já venho empreender desde muito pequeno, parecendo que não, e de lá para cá tenho outros micro negócios que estão em crescimento.
De lá para cá, o primeiro, eu vou falar três. O primeiro estava ligado, isto no ensino médio, à venda de rissóis. Depois, quando eu fui para a universidade, eu criei uma marca que é Gedeon Bolo, que tem a parte de bolos, já servimos eventos, e tem a parte de roupas e acessórios. Então, nesse percurso, o primeiro micronegócio mais conhecido é a Gedeon Bolo. Eu vou falar de lá para cá, mas nessa última jornada, a maior lição que eu quero passar e que eu aprendi é saber rodar com os negócios no negativo. Ou seja, até os maiores nomes que você vai ouvir em Angola ou qualquer outra parte do mundo, Estados Unidos, Brasil, eles aprenderam a rodar com o negócio negativo. Ou seja, qualquer negócio que você sentar a estudar comigo, sozinho, com outra pessoa, vais compreender que no início, antes de atingir aqui você é mais técnico, break-even, esse negócio era ilucrativo, não sei se esse termo existe. Era um negócio que mais dava gastos do que propriamente lucro. Mas esses empreendedores, até eu, estou a aprender a lidar com a forma de rodar com o negócio no negativo para a posterior fazer ele dar lucro. Quando falamos da questão da leitura ou da importância da leitura no meu crescimento como empreendedor, é de forma geral. E aqui, fazendo rir um pouco, nós lemos muito pouco, né? Lemos muito pouco. Mas na realidade o que é que acontece? O maior estímulo da leitura está, vamos assim dizer, de alguma forma, a aumentar as nossas conexões neurais. Aquilo dá uma plasticidade a nível de pensamento que é quase que inexplicável, se assim posso dizer. Então a leitura dá-nos uma capacidade de desenvolver o nosso raciocínio a um nível quase que indescritível. Os tipos de livros que eu procuro, ou continuo a procurar, estão mais relacionados à educação financeira, desenvolvimento pessoal e gestão das emoções. São os livros que normalmente eu tendo a ler, né, por natureza. De forma geral, eu diria que os livros, eles conseguem impactar, por exemplo, para os mais jovens. Eu tenho uma idade X que não me permite acumular uma determinada quantidade de experiências. Mas ao ler livro, muitas das vezes há um autor que já passou numa situação que eu irei de passar, estou a passar. Eu consigo me munir de instrumentos para tomar boas decisões face a cada situação que vai aparecendo. Então esse é que é o diferencial que os livros vão causando e têm causado na minha vida. Angola tem passado por muitos desafios económicos, não vou aqui citar eles, mas se houver necessidade eu farei. A forma que a leitura, principalmente aqui vou olhar mais para os livros relacionados à educação financeira e não só, mas todo ele do Fórum Financeiro, eles vão nos ajudar a buscar aqui as bases para conseguir fazer a roda girar ou funcionar. Só abrir um parênteses. Na altura em que eu ainda estava no ensino superior a estudar, introduziu-se no sistema académico a cadeira de desenho. E, portanto, eu, a sair do ensino médio, não havia esse programa, estava meio que perdido naquilo que era o desenho técnico, no caso. E, portanto, meio que perdido nesse processo, apareceu-me um colega que explicou-me, olha, o mais importante não é tu saberes o desenho mais avançado, mas é dominar as bases. Então, qualquer livro de qualquer fórum vai nos dar as bases, o conhecimento das bases. Por exemplo, eu na minha abordagem eu digo, é importante conhecer os pilares de educação financeira, como por exemplo, poupar. Mas no nosso contexto, poupar, na sinceridade, não vai te servir de muita coisa. O melhor é te munir de instrumento, desenvolver habilidades para multiplicar os teus ganhos. Então é por aí, os livros vão nos dar as bases e com base nas bases a gente, que é o princípio, né? Tem a educação financeira e desenvolve a inteligência financeira. Eu tenho as bases, mas consigo contextualizar e definir qual é a melhor base que eu vou utilizar em função do meu contexto. Decidi ajudar as pessoas a lidarem com a falta de educação financeira da seguinte forma: eu passei por muitas necessidades, eu amo o país que estou, sei que muitas pessoas também passam pelas mesmas dificuldades, isso em função do primeiro modelo financeiro que qualquer ser humano importa, que é no meio familiar, né? Dos pais, pai e mãe, e quiçá dos irmãos ou do irmão mais velho. Então, o meu contributo é, ao invés de, muitas das vezes, na sua maioria, temos um modelo financeiro desalinhado, a ideia é passar o meu know-how que estou a adquirir, e não só, com base no livro, que as pessoas adquiram conhecimento para construir um modelo financeiro com base em estratégia, com base em não ser irracional, mas pensar de forma racional, em tomar decisões, em montar estratégia de forma geral. Então, o meu contributo é esse, é que as pessoas comecem a pensar para montar estratégia, não pensar de forma aleatória ou sem estratégia. Eu diria que a primeira pessoa que eu partilhei esta ideia foi o meu colega, o Delcio Bequessa. A reação do meu colega face àquilo que já é a minha jornada, porque os meus colegas conheciam a minha jornada empreendedora, eu comecei a vender as fatias de bolo na universidade. A reação dele foi de uau, estou impressionado e quero também de alguma forma poder contribuir. Os maiores desafios que eu tive para escrever o livro
estão basicamente ligados mais ao processo propriamente de lançamento. Mas vamos fazer aqui um rescaldo. A questão do tempo, porque eu, na altura em que estava a escrever o livro e tive que fazer uma paragem, eu era um trabalhador estudante, então a gestão do tempo não me era muitas das vezes favorável, e para todo mundo que escreve, que pretende ou que está a escrever um livro, tem aquele momento em que dá sempre uma branca, que tem que arranjar alguma maneira de, vamos assim dizer, sugar do cérebro o máximo que puder para despejar e depois organizar as ideias. E por último, eu tive aquele pensamento de que em algum momento poderia não, de alguma forma, apesar do livro falar de educação financeira, eu estudo muito esta área, mas tive medo de em algum momento não poder lançar essa obra no formato físico e ela morrer comigo apenas no formato digital, porque o impacto que o formato físico ainda tem no dia de hoje é muito maior do que no formato digital. A forma que eu busquei para lidar com estes desafios está muito ligada à mentalidade que eu estou a desenvolver nos últimos tempos, nos últimos dias, né? Que é, eu vou me virando conforme der. Então, se alguma barreira se apresenta diante de mim, eu vou tentar de alguma forma aprender com ela, vamos assim dizer, me tornar, ganhar uma certa resiliência a nível emocional para poder aprender, me tornar mais forte e conseguir contornar a barreira. Com a minha obra, eu pretendo alcançar, vamos assim dizer, principalmente dois aspectos que eu sinto que estou a alcançar. Eu quero que seja um best-seller, que eu acredito que está a ser, porque isto está a acontecer em função do próprio momento que o livro é. E por outro lado, eu quero motivar mais jovens a poderem também tirarem projetos que estão engavetados e fazer isto acontecer.